Então, Gênesis, capítulo 2, os versículos de 4 até o versículo 25. Eu vou pedir licença novamente aos irmãos, vou fazer a leitura. É o tempo que a máquina também aqui está abrindo aqui o programa. E a gente então vai poder nesta noite trazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero deixar dizer para os irmãos que nós não vamos, são 21 versículos, trabalharmos de forma sistemática todos eles nesta noite, até porque o tempo não nos permitiria, e também a pessoa que nos fala não tem toda essa condição de poder fazer uma análise exaustiva dos versículos, né? Seria pretensão minha. Mas nós vamos trabalhar de tal maneira que o que nós queremos compartilhar nesta noite com os irmãos ajude principalmente no próximo estudo da semana que vem. Olha aí a dica. Então, o que nós vamos ouvir e compartilhar hoje é o que vai nos dar a base para a gente entender o próximo estudo, capítulo 3. Então, o que nós queremos aqui é apresentar elementos que nos ajudem a entender o capítulo seguinte, que é o estudo que vem da próxima semana. Então, o que nós vamos trabalhar nesta noite? Então, inicialmente eu vou fazer a leitura novamente do texto e em seguida eu vou destacar o que eu considero alguns temas que vão servir de base para a nossa reflexão desta noite. Então, a gente vai destacar alguns elementos que são fundamentais do texto, e daí a gente então pavimenta esse entendimento do que o capítulo 2, a sessão de hoje, nos traz sobre a criação do homem, o jardim do Éden, as duas árvores, o homem como um ser moral, a criação da mulher e a instituição do casamento, certo? Então nós vamos trabalhar com esses temas nesta noite, que vão nos ajudar a ter aqui a nossa estratégia de estudo do capítulo 2, dos versículos de 4 a 25. Então vamos lá, eu vou retomar novamente aqui a leitura. Então diz assim o texto: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez os céus, a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom.
ali o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos teus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Então, vimos aqui a nossa leitura, que nos traz uma série de elementos importantes aí para a nossa reflexão. Mas, como eu falei para os irmãos, nós vamos então traçar um caminho para a gente conseguir atender aquilo que a gente considera que servirá de base para os demais estudos e que nos ajuda então também a entender o que Moisés queria, ali nesse momento, ao fazer esse registro, trazer também para o povo de Israel. Vamos lembrar o período que Israel passa em cativeiro. É um povo que vai sair do meio de uma nação em que ali foi escravizado, e de uma sociedade que era extremamente avançada, a sociedade egípcia, e que tinha nas suas narrativas cosmológicas o que nós chamamos, dentro dos estudos lá na filosofia, de mitos de criação. Então, os egípcios tinham toda uma mitologia extremamente sofisticada sobre a criação. E, de um outro lado, é bom lembrar que parte desses mitos de criação, eles se organizam em dois grandes troncos. Eu vou chamar assim: há mitos de criação que eles têm uma origem. Normalmente você vai falar de um início da criação, e há um conjunto de outros mitos que eles não têm a origem, porque normalmente você está falando de uma natureza que é vista como eterna. Essa natureza, portanto, ela, por ser eterna, ela não tem início e nem fim. Consequentemente, dentro dessas culturas, quando a natureza é vista sob esse prisma, normalmente os fenômenos da natureza eles vão ser vistos como entidades divinas. Então é comum nessas culturas o homem adorar a natureza, uma vez que ele sabe que ele não criou, e portanto
Adão, ele já encontrou a natureza. Então, dentro das histórias que relatam as origens, nós temos então esses dois grandes troncos: os mitos de criação com uma origem, a partir da ideia de seres criados, e temos outros que tratam a natureza como eterna. Então, imagina para agora a nação de Israel, durante tanto tempo em cativeiro, no meio daquela sociedade egípcia, com as suas inúmeras divindades e seus mitos. Agora, o Deus vivo, o Deus eterno, o Criador, precisava agora dar para esse povo justamente o entendimento sobre a criação. E agora é preciso entender de fato como essa natureza e tudo que tem, como foi criado. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa entender. Então, é por isso que no versículo 4 é preciso destacar as origens dos céus e da terra, quando criados. Então, aqui já demarca que a natureza não é eterna, não é autoexistente, portanto, não é divina. Então, dizer que céus e terra foram criados e que o Senhor Deus, que pela primeira vez Deus na narrativa aparece justamente sendo designado pela junção desses dois nomes: Senhor Deus, seria Jeová, Elohim. Então, o Senhor Deus, e aí nas traduções dos irmãos, Senhor, aí tudo aparece em caixa alta, né? Todo em caixa alta, justamente fazendo uma referência de que esse aqui é o nome de Deus. Como Deus é conhecido? Jeová, Yahvé. E por que o nome de Deus aqui é tão importante estar presente? Elohim, que é o que aparece em todo o primeiro capítulo, é um nome que nós podemos dizer, ele faz referência a um Deus que é poderoso, a um Deus que tem grandeza. Mas o nome de Deus traz em si um aspecto importante. Ele é um autoexistente. Ele é aquele que se basta, ele é autossuficiente. Ele, como disse para Moisés, eu sou o que sou. Mas esse mesmo Deus que é o autossuficiente, o Deus que se apresenta aqui pelo seu nome, é o mesmo Deus que criou tudo. Ele é o Deus do pacto, lá com Moisés, eu sou o que sou. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas esse Deus do pacto é o mesmo Deus que criou tudo. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito impressionante isso. Deus se apresenta justamente mostrando que Ele não é apenas o Elohim que criou. E aqui eu abro um parêntese para dizer que dentro da cultura hebraica, um nome não é apenas uma designação de algo. O nome tem a ver com o que a pessoa é. Então, quando Deus se apresenta com o seu nome, Ele está falando da própria identidade dele. Nominar algo não é apenas diferenciar coisas na cultura hebraica. Quando eu nomino, quando eu dou nome, digo que isso aqui é um relógio, eu posso então identificar algo e posso diferenciar algo. Nominar as coisas. Na
cultura hebraica é mais do que isso. O nome trata da essência da coisa, define aspectos singulares da coisa ou de alguém. Então, conhecer pelo nome, nominar algo, representa, então, estabelecer uma relação de definir quem é na sua essência. Então, quando Deus se apresenta aqui como o Senhor Deus, então, Yahvé, Elohim, então eu estou falando desse Deus que é poderoso, desse Deus que é o Criador, desse Deus que disse lá no princípio: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas eu também estou dizendo que este Deus é um Deus de aliança. Glória a Deus. Esse que criou tudo, ele não é indiferente às suas criaturas. Deus não é distante do homem, Deus não está separado do homem, ainda que não é possível dimensionar, dada a grandeza dele, dada a majestade, o poder, o domínio. Deus é imenso, ele é soberano, ele é absoluto, ele cria pela palavra dele, ele estabeleceu todas as coisas numa ordem que só ele poderia. Ele cria, ele estabelece tudo, ele faz com perfeição todas as coisas. Então, na cabeça daquele povo, imagina você diante de um Deus que é tudo isso, mas ao mesmo tempo, ele é um Deus que está aliançado com o homem. Glória a Deus. Na imensidão, na majestade dele, em todo o poder dele, porque é dito isso, ele cria pela palavra, ele fala e as coisas se formam. Ele não pega uma matéria que estava criada, ele cria a partir do momento que ele designa as coisas. Disse Deus, tudo que ele diz se faz. É esse Deus que tudo faz pelo poder da sua palavra, que portanto não pegou nada, o Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo ele é esse Deus que está em relação com o homem. Então imagina para aquela nação entender isso. Enquanto nas outras culturas e nos outros povos há toda uma relação que envolve esse relacionamento entre o homem e as divindades, o Deus verdadeiro, o Criador de tudo, ele é um Deus que tem todo esse poder, mas ele está em relação com o homem. Então isso muda completamente o entendimento de quem é Deus. Aqui ele é Senhor Deus, Jeová Elohim. Então, o nome de Deus é o primeiro aspecto que a gente precisa conhecer por Deus. Conhecer Deus pelo nome é fundamental para a gente. Entender que Deus, Ele não apenas cria os céus e a terra, mas Deus, Ele sustenta e faz tudo. Então, se o versículo 4 nos diz das origens do céu e da terra, para justamente dizer quem é que criou tudo, e nos dá então o nome de Deus, porque esse nome vai ser importante para a gente entender o desdobramento da história. É dito então que toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Deus não só, e aí olha, está lá o Egito com todas as suas divindades. Então, cada divindade com uma atribuição, isso é comum.
dentro dessas culturas, mas aqui, Moisés, ao escrever, ele então não somente mostra que Deus cria tudo, como tudo depende de Deus. Não chove se Deus não mandar chover. Glória a Deus. Não para de chover se Deus não mandar parar de chover. Glória a Deus. Não há erva se Deus não determina, não há chuva, não há vida sem que Deus determine o surgimento da vida. Ele determina tudo, tudo depende dele. Toda planta do campo ainda não estava na terra, toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover. Então tudo depende de Deus. Céus e terra foram criados por Ele, mas não é só isso. Deus, então, Ele é o responsável. Ele é o que a gente pode então estabelecer como Deus é a causa primeira de tudo. Tudo depende dele. Tudo está na ordem da vontade dele. Tudo está dentro do domínio dele. A nação de Israel, que saía do cativeiro, precisava entender isso. Que este Deus que os libertou, esse Deus desses grandes atos redentivos da nação de Israel, é Ele que faz tudo. Ele faz chover, Ele faz parar de chover, Ele faz a erva brotar, Ele faz tudo. É preciso sair com o entendimento de quem é Deus. Eu preciso sair nessa noite com o entendimento de quem é Deus. Aleluia. Pelo nome dele. Não é um nome genérico de Deus. É eu entender que aquele que fez todas as coisas, aquele que estabeleceu tudo num tempo determinado para criar todas as coisas, e que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, que nem a erva brota se ele não determinar que brote. É esse Deus que nós nos relacionamos. Aleluia. Glória a Deus. É Ele. Agora, não é o objetivo esse desta noite, não é? Mas olha rapidinho, só porque você estiver nesse momento, você pode estar vivendo a situação que você estiver vivendo. Agora, só imagina você pensar que este Deus tem uma aliança contigo. Para rapidinho aí para você ver se tu vai ficar espantado, ao mesmo tempo, sabe? Entusiasmado. Não tem como a gente não ficar entusiasmado. Aquele que criou com a palavra dele o universo, tudo sustentado por ele, a erva não cresce se ele não mandar crescer. Tudo só acontece pela obra dele, pela vontade dele, pelo poder dele, pelo domínio dele, pela força criativa dele. Glória a Deus. Eu tenho que conhecê-lo pelo nome, porque senão a relação é genérica. Já viu pessoas que chamam assim Deus? Elas podem chamar, mas não é assim que Deus quer ser conhecido, irmãos, porque não é assim que Ele se revelou na palavra dele. Ele é Senhor Deus, Ele é aquele que é autossuficiente, mas é o Criador de tudo, é aquele que se basta a si mesmo, que não precisa da gente para nada, mas mesmo assim Ele nos criou e estabelece uma relação de aliança e de conserto conosco. Glória a Deus. Então, eu preciso conhecer Deus pelo nome. Vamos lá, senão onde não, a hora que já foi embora. E aí, no versículo 6, o que é dito? Que então, o vapor subia da terra. Então, é Deus o responsável pela vida. Deus é o responsável pela vida. É Ele quem governa tudo. Ele dá aquele relance lá para Isaías. E Isaías talvez estivesse ali num momento de luta, mas ele diz: no ano que morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono,
Isaías precisava daquela visão. É mais ou menos isso aqui, irmãos. É essa visão. Deus está no trono e Ele está no comando e Ele faz com que tudo aconteça. Diferente de alguns que pensam que Deus apenas criou, deu corda e deixa o mundo se virar. Não, isso não é verdade. A Bíblia nos mostra que Deus cuida de tudo. Tudo está sob o domínio dele. E aí, o versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Então a gente precisa lembrar, irmãos, que o capítulo 2, ele é um resgate da criação. Ele é um resgate. Só que agora ele traz um enfoque. Se lá Deus, no capítulo 1, ele vai criando todas as coisas dentro de uma ordem, primeiro dia, segundo dia, isso o irmão Anderson pregou já. Então, Deus foi criando, preenchendo e foi fazendo tudo dentro dos 6 dias. No 7º ele descansa. O escritor, ele traz novamente a criação do homem para um olhar mais, vamos chamar assim, detalhista. Ele traz no capítulo 2 alguns aspectos importantes da criação do homem. Nós já sabemos que lá no capítulo 1, Deus já tinha dito, em 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus cria o homem à imagem dele. Claro que esse conceito de imagem de Deus, ele é um conceito extremamente debatido, a gente não vai, já foi colocado, nós já tratou, mas é até lembrar que esse homem, então a gente vai trazer um aspecto importantíssimo dessa imagem de Deus, que é a dimensão da responsabilidade moral do homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus pessoa que cria seres humanos pessoais e concede a esse homem determinadas qualidades. Esse homem, então, formado à imagem de Deus, então Deus dá a vida a esse homem. Esse homem, então, se torna uma alma vivente, um homem vivo, com totalidade. Então, Deus cria o homem. Esse homem, ele é criado à imagem de Deus, ele, então, é formado dessa matéria que Deus criou. Deus sopra o fôlego de vida, o homem, então, se torna um ser vivo. Um homem vivo, enquanto todo, dotado de uma dimensão corpórea, mas também dotado de uma parte material chamada alma. É essa unidade que é o homem. Essa unidade entre matéria, uma dimensão material, corpórea, e uma dimensão imaterial. Isso é o homem. Dotado então de determinadas qualidades que Deus concede a esse homem, com alma vivente. Esse homem, ele terá atribuições, conforme o próprio texto em questão nos diz. Então, o homem, ao ser formado à imagem de Deus, claro que esse homem traz uma distinção em relação a tudo que foi criado. Esse homem, então, ele expressa aspectos que são próprios de Deus e que Deus comunicou ao homem. Então, nesse sentido, nós temos certas características que Deus nos concedeu, que são próprias do homem. A gente poderia aqui citar passagens, né, que mostram essa criação do homem a partir da matéria. Jó, salmista, eles falam dessa criação, então dessa dimensão do homem enquanto um ser que ele é material, mas ele também tem uma parte material. Então também somos seres dotados de vontade, somos possuidores de um intelecto e também de emoções. Então nós temos
uma dimensão material, o corpo, que somado a essa parte material faz com que o homem seja o que ele é. Só que não se restringe a isso. Ainda temos também a dimensão da vontade, do intelecto e dos sentimentos. E esses elementos são importantes para a gente poder entender o que vai acontecer, não somente aqui no capítulo 2, mas também na próxima quinta-feira. Então, o que acontece aqui? Ora, o homem então é uma criação de Deus, ele é a imagem de Deus. A vida humana é uma dádiva de Deus. E isso que a gente precisa, nesta noite, a gente poderia aqui abordar muitos aspectos sobre essa questão. O homem como uma imagem de Deus, o homem como uma criação de Deus. O homem, então, ele não surge, ou ele não é produto do acaso, de processos aleatórios que aconteceram e, portanto, resultaram na vida humana. Não. O texto é claro e enfático de dizer que Deus criou o homem do pó da terra. E Deus, então, sopra o fôlego de vida. E o homem, então, se torna uma alma vivente. Então, do ponto de vista bíblico, está aqui a criação do homem. Resolvido o enigma da origem. Aquilo que grande parte das pessoas se inquietam, se incomodam, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, está aqui, está resolvido, está devidamente explicado a origem do homem, o sentido último da vida humana, a razão de ser de tudo. Então Deus é a origem, Deus é o princípio, Ele cria o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. O homem então é uma alma vivente, e mais, é dito então que Deus faz um jardim. Os versículos de 8 a 15, nós vamos ver aí o jardim no Éden. E o que isso aqui é importante para a gente? Então vamos lá, irmãos. Sabemos o nome de Deus, Senhor Deus. Sabemos que todas as coisas não só foram criadas por Deus, como elas são mantidas por Deus. 3. O homem foi criado à imagem de Deus, alma vivente. Esse homem, então, ele é um homem na sua totalidade, ele é a junção disso. É isso que faz ser quem somos. Deus nos faz do pó da terra e sopra. Ao juntar essas duas dimensões, é isso que forma o homem. Então não dá para separar. O homem é isso. Mas aí, irmãos, Deus, como sempre nos surpreende, Deus então, é dito aqui que Deus então ele vai fazer um jardim no Éden. E esse jardim vai falar para a gente da provisão de Deus para o homem. Deus não somente cria o homem e deixa o homem lançado à sua própria sorte. Se nós olharmos aí do 8 ao 15, nós vamos estar vendo ali todos os detalhes de aspectos envolvendo o jardim, mas que para a gente nesta noite, o que vai justamente o jardim simbolizar, além do relacionamento com Deus, que esse homem é chamado a ter, é que Deus é o Deus que vai justamente formar o homem e dar ao homem um lar e suprimentos. Então, quando eu olho para o jardim, eu preciso pensar: o lugar do encontro do homem com Deus. 2, esse jardim é um lar. Deus não deixou o homem, depois de criá-lo, disse: olha, escolhe ali um lugar para te ficar, todo o planeta, escolha onde tu quiser ficar e está bom. Não.
a gente vai perceber que Deus vai criar um espaço aconchegante, muito bem feito, com critérios, cuidado. Então, Deus é extremamente meticuloso naquilo que Ele faz, cuidadoso. Ele não simplesmente fez o homem, mostrou a vastidão do planeta e disse: onde tu quiseres ficar, pode ficar. Não. Deus vai estabelecer um lugar, e que nesse lugar, ali, vai representar justamente esse lar e suprimento para o homem. Cuidado, irmãos. Cuidado de Deus. Quando a gente conhece Deus pelo nome, a gente entende por que Deus vai fazer com tanto cuidado as coisas, com tanto zelo, com tanto primor. Deus vai cuidar daquilo que, às vezes, aos nossos olhos, pode ser assim, que passa desapercebido, mas para Deus não. Para Deus não vai passar desapercebido, porque Ele tem um cuidado, sempre tem de fazer o melhor. Pode observar, qualquer um que tem um testemunho para dar, e quando ele conta, sempre tem um testemunho que Deus nos surpreende naquilo que Ele faz, nos dando mais do que a gente imaginava. Ele pode até dizer assim: eu nem precisava tanto, Senhor. Mas é assim, há um cuidado e uma generosidade na pessoa deste Deus, que Ele faz desta forma. Então Deus, Ele faz o jardim, Ele dá uma ordem para o homem, mas só que tem um detalhe: dentro desse jardim há duas árvores. Então nos versículos 16 e 17, vamos ver ali. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos ao jardim, é um lar, a suprimento, mas esse homem que foi criado à imagem de Deus, Deus também estabelece limites, que justamente revelam a dimensão da esfera moral desse homem criado. Esse homem que foi criado à imagem de Deus, ele traz uma esfera moral. Há uma relação aqui importantíssima envolvendo a responsabilidade moral do homem. Esse homem é responsável pelas suas ações. Então é por isso que Deus vai estabelecer uma norma de interdição. Olha, isso bem aqui tu não podes. Não precisava Deus justificar ao homem em detalhes por que ele não poderia. A questão é que Deus, ao estabelecer o limite, Ele sabe muito bem porque nós não podemos ultrapassar aquele limite. Entenderam isso? Eu preciso confiar naquilo que Deus está dizendo. Eu preciso entender o que Deus estabelece como norma, como limite. Isso serve na relação do pai com o filho. E é muito impressionante isso. Há uma relação de confiança. Está vendo isso? Quando você confia em alguém, a mente diz: não faz isso, você não faz por quê? Porque você confia. Você sabe que ultrapassar aquilo será perigoso. E portanto, então Deus deixa muito claro que este homem aqui, o primeiro homem, Adão, portador do livre-arbítrio, ele então tinha o entendimento sobre os limites que Deus havia estabelecido para o que ele não poderia fazer, considerando que essa norma estabelecida pelo próprio Deus, ela traz em si a sua própria condição de verdade. Deus não precisava demonstrar ao homem que ele não poderia fazer aquilo, basta ele dizer para o homem que ele não pode fazer isso. A
Claro, depois de uma faixa etária, uma primeira infância, a criança vai fazer, mas depois de algumas outras etapas, a criança já não vai mais, né? Há uma faixa etária que ela vai começar a perguntar, mas por que eu não posso? Né? Mas por que eu não posso? Eu não estou vendo perigo nenhum, não vejo ameaça nenhuma. Então, essa proibição começa a não fazer mais sentido. Então, o que é importante para a gente aqui é a árvore da vida. Deus não proibiu o homem de comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, sim. Então, claro que a gente não vai aqui fazer as considerações que muitos fazem sobre o que pode representar essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu gosto muito de uma análise do teólogo Bonhoeffer, quando ele trata do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que de fato aqui, por que aquela árvore então representava um limite para o homem? E eu acho interessante na análise dele, é que justamente ele coloca ser conhecedor do bem e do mal. No primeiro momento pode parecer assim, mas isso parece que no primeiro momento não tem tanto sentido. Uma árvore do conhecimento que vai permitir entender o bem e o mal. Para alguns, mas isso não é bom, ou seja, eu vou saber. Mas só que esse é o grande nível. Primeiro, é porque Deus já havia proibido. Segundo, é porque ele coloca que na realidade, quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que necessariamente ele vai saber o que é o bem e o mal, mas é que o homem agora também quer ser referência e quer referenciar o bem e o mal. Ou seja, eu vou dizer o que é bem e mal. Assim como Deus, eu me sinto também como que onisciente, eu também sei das coisas. E portanto, eu também posso dizer o que é bom ou ruim para mim. Mesmo que Deus diga que o que eu estou dizendo não é bom para mim. Ou seja, eu me torno um centro de referência para mim mesmo. E portanto, eu também passo a dizer agora o que é bom e o que é ruim. E é isso que o mundo hoje está completamente perdido. Quando o homem começa a achar que ele também pode sentar neste lugar para determinar, ou designar, ou dizer o que é bom e ruim. E aí, irmãos, bagunçou tudo. Porque as pessoas estão completamente perdidas acerca da vontade de Deus para o homem e, consequentemente, do plano do projeto de Deus para toda a humanidade. Então esse homem, ele não somente quer saber o que é o bem e o mal, ele quer dizer também o que é o bem e o mal. E portanto, ele se coloca em pé de igualdade a Deus. Esse que é o grande problema. Então, ao homem não estava impedido comer da árvore da vida. O que muito provavelmente o homem teria a vida o quê? Eterna. Que agora nós podemos ter por meio de quem? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem o quê? A vida eterna. Esse sempre foi o desejo de Deus para o homem, a vida eterna. Isso Ele nos dá agora em Cristo Jesus. Vamos avançar aqui, irmãos, que o horário está alto. E daí vem a criação da mulher. Ora, o que nós temos aqui? O homem olha para toda a criação, mas não vê alguém que possa estar ao seu lado, né? Esse homem está sozinho, e Deus, não é bom. Então nós não fomos feitos para a solidão, irmãos. O homem não foi feito para estar sozinho. Aí, aquilo que estava falando agora, né? Mas você vai encontrar muita gente que vai advogar a ideia não. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos que o homem, ele é um ser chamado para estabelecer relacionamentos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes
de que isso pode trazer questões patológicas numa sociedade extremamente doentia como a nossa. Isso aí tem desdobramentos claros. O pecado vai trazer consequências nefastas para essa dimensão relacional do homem, porque ele quebra esse homem que é imagem de Deus. Vamos lembrar que Elohim, a expressão Elohim, façamos o homem, está falando de um que é mais de um, do mesmo. Por isso que eu vou falar da Trindade. Então, esse Deus, ele é relacional. Pai, Filho e Espírito. Cria seres relacionais. Nós somos chamados para estabelecer relacionamentos. Não querer se relacionar, muito provavelmente isso pode estar aí na tônica de alguém que precisa de ajuda. Mas é importante dizer, então, que esse homem, por mais que ele seja uma unidade, ele não se basta a si mesmo. Portanto, por isso Deus, que cria esse homem, também vai estabelecer a criação de uma auxiliadora idônea para esse homem. Uma ajudadora, uma companheira, alguém que vai estar em mesmo grau de importância, valor e igualdade do homem, mas diferente. É igual, é importante, tem valor, mas é diferente, mas completa o homem. Olha como Deus faz. É sábio ou não é esse Deus que percebe isso? É muito sábio. Então Deus cria a mulher para justamente ser essa auxiliadora, essa também, que mesmo diferente do homem, vai complementar o homem, e os dois vão formar uma unidade. Então, por isso que o casamento vai ser instituído, essa unidade, que então expressa essa condição que Deus estabelece para o homem, de que ele justamente agora, ele tem uma auxiliadora, que justamente esteja ali, né, como parte dele, extensão dele, mas diferente dele, mas que complementa. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O homem olha para a mulher e justamente vê nela a diferença, mas a complementaridade dela em relação a ele. E é muito impressionante como Deus, então, ele faz, ao criar o homem e a mulher como portadores de sua imagem, Deus então revela, através da criação da mulher, princípios que são fundamentais nessa relação entre homem e mulher dentro do casamento, como a unidade, o relacionamento íntimo, o companheirismo, a mutualidade. Tudo isso são verdades que fazem parte dessa união dentro do casamento, no qual agora o homem, uma vez estabelecido com a sua mulher, eles então se tornam uma unidade. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Então Deus cria a mulher, por quê? Porque esse homem estava solitário no jardim, não tinha a mesma beleza e encantamento depois que Deus traz ela. Aí sim, o jardim, de fato, aos olhos de Adão, ficou muito melhor. Assim, agora o negócio aqui ficou bom, né? Porque os outros animais estavam todos acompanhados e Adão apenas nominando todo mundo. Ó, vai ser isso, nome daqui, nome daqui. Chegava no final do dia, Senhor, eu olho para lá, eu olho para o outro, os animais estão todo mundo acompanhado, eu aqui sozinho. Que história é essa, Senhor? Então Deus viu a condição do homem, entendeu que no jardim precisava de uma companheira idônea para Adão.
E, consequentemente, aí sim, literalmente virou o paraíso, um lugar de relacionamento, de prazer também, também significa isso. Então, é esse lugar que agora esse homem, então, justamente com a sua companheira, ele passa então a viver essa dimensão, que é o que nós chamamos então como casamento, vivendo uma unidade que é física, emocional, sexual, espiritual, onde há comunhão, compartilhamento e comunicação. Então, casamento é tudo isso, e todos nós sabemos. O casamento, então, ele vem para justamente permitir ao homem esse equilíbrio, uma vez que essas duas partes diferentes tornam-se iguais na relação e um complementa ao outro. Glória a Deus. E, portanto, é por isso a importância e o valor do casamento e por que nos nossos dias o casamento passa a ser tão atacado. Deus estabelece o casamento. E Deus, então, permite que o casamento seja um lugar em que o homem terá prazer, alegria, satisfação, companheirismo, comunhão, comunicação, tudo isso. Então, o que é esse espaço do casamento que está aí, como diz o versículo 24, para a gente caminhando para o fim aqui? Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam uns, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, observe que antes da queda, a nudez não é um problema para o homem. Ou seja, isso mostra que, como ser moral, e uma vez que o homem está submisso e ligado a Deus, é justamente sob o olhar de Deus que o homem faz a leitura da realidade e dos valores. Vamos lá. Próxima quinta-feira vem a queda, aí a coisa muda tudo, porque a queda vai trazer um estado do homem de separação, e esse homem agora justamente quer ser um sujeito que também quer dizer o que é certo e errado. Aqui a gente percebe que no versículo 25 a ênfase, ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, mostra também que na unidade com Deus, esse homem, então, em união com Deus, ele olha a realidade sobre as lentes e sobre aquilo que Deus estabeleceu como certo e errado. Então, vamos lá. Então, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, desse ponto de vista, nós temos aqui a base monogâmica do casamento, heterossexual. Portanto, o que acontece com homem e mulher? União indissolúvel, em que eles estão comprometidos a assumir as responsabilidades mútuas, ou seja, homem e mulher com o mesmo valor, papéis diferentes, sendo que o homem é o cabeça. E esse homem é o cabeça não é porque a queda estabeleceu isso. Deus já via lá no começo, Deus, olha, vai lá e disciplina, vai lá e dá nomes, está lá a liderança do homem. O homem está liderando desde o início, independente da queda, viu? Então alguns podem pensar, mas foi a queda? E a gente percebe que Deus já dava responsabilidades ao homem da liderança antes da queda. Então, papéis diferentes, sendo o homem o cabeça, ou seja, é ele a liderança no lar. Assim, temos que a família, a liderança, será exercida pelo marido. Consequentemente, entendemos que esses princípios, eles devem ser vividos na dimensão do lar, do companheirismo, da reciprocidade, da mutualidade, da comunicação, da comunhão, do compartilhamento. Então, meus irmãos, olhamos e fechamos aqui, trazendo esses aspectos que pavimentam verdades
em que Deus não apenas cria o homem, mas como Deus, irmãos, a gente precisa deixar claro isso nesta noite, como Deus sempre esteve empenhado em fazer o homem feliz. Glória a Deus. Sempre. Deus sempre esteve empenhado em ver o homem feliz. Para finalizarmos, eu quero apenas sintetizar aqui em 4 considerações desta noite. Primeiro, Deus é o Criador de tudo. A natureza não é divina e não é eterna. 2, Deus criou o homem e a mulher, sendo iguais, com o mesmo valor, seres morais. Diferentes, mas em importância e valor iguais. O homem, como ser moral, será sempre responsabilizado pelos seus atos, suas escolhas, como ficou colocado uma afirmação de Deus sobre o limite do que ele poderia comer. Isso mostra que Deus nos fez seres morais, porque Ele estabelece limites para a nossa ação. Por fim, Deus manifesta o cuidado pelo homem ao criar a mulher e ligá-los pelo casamento. Então Deus tem um empenho não somente de criar um lar, disponibilizar suprimentos, mas Deus cria a mulher para que o homem, ligado com ela pelos laços do casamento, esse homem então também tenha satisfação, plenitude e normalmente esse homem, consequentemente esse homem, em unidade com a sua mulher, ele viva plenamente o plano de Deus para a humanidade. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele nos dê graça, seu favor, para que a gente viva nossos casamentos, nossos lares, famílias, o que Deus tem de melhor. Tá? Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu agradeço em nome de Jesus. Irmãos,